O que vocês acham de a gente começar agora? Vamos começar. Primeira coisa, vocês estão bem? Então, Tô bem também, obrigado. meu nome é Rosa Morbá, eu sou diretora, roteirista e produtora executiva do Retrogosto. Meu Instagram é Rosa Morbá, com CH no final. E o Instagram do curta é @curtaretrogosto, que será movimentado em breve. Então sigam lá, vamos ter várias coisas. Meu nome é Bruno Azamor, sou diretor de fotografia do curta Retrogosto, sou também produtor executivo. E é isso. Qual é o processo agora do curta de vocês, assim, pra gente situar? Já foi concluído ou tá na pós? O primeiro corte saiu faz umas 3 semanas. E agora a gente tá trabalhando num novo corte pra depois mandar pra mixagem de som. E aí tem que ficar pronto até julho. Então tem bastante tempo. Tem, até a Tem um mês gente inteiro planejou ainda. pra dar tempo, assim, ter um tempo bom, porque a gente ainda tem que escrever um memorial, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre o curta. Como surgiu a ideia do curta e sobre o que o curta está falando. Então, vou me alongar. O curta surgiu fazem 2 anos e pouco que eu escrevi esse roteiro. Eu já escrevi pensando num roteiro de TCC. E a gente ia se formar no mês de 2020, só que o curta teve que ser parado por causa da pandemia, enfim. Então a gente voltou agora. O curta se passa todo numa festa, até por isso, assim, que era, tipo, inviável filmar Muita na pandemia. Exato. Muita figuração. Ele se passa todo no aniversário da personagem principal, que é a Olivia. A Olivia tá vindo de um período de afastamento dos amigos, de ter tirado um tempo mais pra ela. E ela resolve fazer essa festa. E aí, ao longo dessa festa, ela acha um presente no banheiro que lembra ela, uma amiga dela que se afastou, a Pilar. E aí ela vai atrás de achar essa amiga na festa. E aí, ao longo do filme, a gente tem alguns momentos surreais na festa mesmo. E tem inserts e flashbacks que são feitos para demonstrar esse estado interior da personagem, assim. Porque ela se sente muito ansiosa em relação às pessoas e ele fala... É um filme bem pessoal, assim, para mim, porque ele fala bastante sobre um conflito de ansiedade, de entender quem são seus amigos, quem não são, e entender esses afastamentos não só como uma coisa ruim, mas também como uma coisa da vida, assim. Acho que o filme fala bastante das coincidências. É isso, assim. A escolha de uma locação, ela traz, porque é esse espaço todo de uma festa, e também foi porque foi uma solução mais prática para executar o curta? Foi, totalmente, assim. Eu escrevi esse roteiro já pensando em custos baixos de produção, assim. Acho que é uma coisa que a gente tem que fazer no cinema independente, e é uma coisa que a gente tem que fazer no cinema de terceiro mundo, que é já começar as nossas ideias pensando na grana, né? Então, com certeza, assim, essa ideia de passar em só uma locação foi uma coisa para facilitar o curta. Foi uma decisão até bem rápida, né? Porque a gente até passou por um processo, assim, de escolher uma locação, de gastar dinheiro com isso, de achar um lugar que não a casa de alguém que a gente conhece, ir atrás de uma locação, enfim, fazer uma proposta maior. E caiu bem rápido essa ideia, assim, a gente acabou indo para casa da Rosa, dentro dessa ideia de baratear, de reduzir custo, vamos trabalhar com a arte, com a foto, enfim, com direção e transformar essa locação como a gente quer, né? Exato. Em questão de financeiro, quais foram as dificuldades? Por que vocês partiram para o financiamento coletivo, por exemplo? Então, a gente partiu para o financiamento coletivo porque, assim, acho que desde o nosso 5º semestre, desde antes até, a gente tinha decidido que a gente queria fazer um produto como TCC. E para mim foi a oportunidade de fazer alguma coisa, porque dá para você fazer cinema sem dinheiro, sem zero dinheiro? Não dá, na verdade, sabe? Tem que ter algum custo. Alguém vai ter que estar pagando alimentação, alguém vai ter que estar pagando transporte, que são as coisas mínimas. Então a gente criou essa ideia já pensando em colocar um catarse para conseguir fazer uma produção melhor, sabe? Até porque eu sou muito contra abusos em set. Trabalho escravo, né? Uma coisa errada. Porque já é um trabalho escravo de alguma forma, assim. Tipo, minha equipe trabalhou toda de graça. Sei lá, não tem como não ter almoço, não tem como não pagar o transporte deles, então... O FAC não passou pela cabeça de vocês?
O FAC até passou, só que a gente fez esse projeto, eu escrevi esse roteiro no final de 2019, e a ideia é que a gente ia gravar no maio de 2020, abril de 2020. Então foi uma coisa que a gente não tinha tempo, e depois, na verdade, foi uma coisa que a pandemia foi afastando a gente mentalmente mesmo. Eu poderia ter inscrito no FAC, poderia, mas não escrevi, assim, a gente já tinha essa grana do Catarse e acabou sendo isso. Considerou mais, assim, um FAC de distribuição, de finalização, né? Mas também tô pensando ainda pode rolar. Isso, assim. Ainda nesse segundo corte, você ainda pensa em aumentar esse financeiro? Eu penso. Ano passado eu vi que abriu um edital gringo de distribuição, assim, e aí eu tô começando a sondar essas coisas, se eu consigo algum edital para poder distribuir, né? Porque tem muito festival que é pago, e em dólar acaba que vem um custo alto, assim. E como é que foram as escolhas para executar esse filme em questão artística mesmo? Porque, vou parabenizar vocês, ele tá bem bonito pelos frames que eu vi. Como é que foi as escolhas? Primeiro, porque fazer uma festa é bem difícil. Se você não tiver a figuração necessária, acaba que parece uma festa boba. Exatamente. Então, essa era uma grande preocupação, assim, porque é isso, enquanto o curta ele fica mais barato porque ele é em só uma locação, ele fica mais caro e a dificuldade dele vem da questão da figuração. Tiveram dois momentos também, do que eu vou né? falar antes. Teve um momento pré-pandemia e Teve um momento pós, pré-pandemia. No momento pré-pandemia, a gente tinha uma ideia. A gente era muito exagerado, a gente era muito ganancioso, digamos. E a gente tinha a ideia de fazer o filme, assim, câmera na mão, estabilizador, planos gigantescos, planos sequências, para dar essa ideia. Uma coreografia de figuração, de atriz. Exato, para dar essa ideia da continuidade da festa, né? E aí agora, pós essa quarentena, a gente decidiu simplificar para fazer bem feito, saca? Então, a gente tem mais planos parados no filme, porque isso diminui um tempo de produção, porque isso, de alguma forma, é mais fácil de ser bem feito, assim. A gente conseguiu encher o filme, então, assim, não parece uma festa falida, porque era um dos meus medos. Uma coisa que eu não queria era festa falida e festa azul e roxo, assim, porque azul e roxo também é uma coisa que... Mas é tão bonito. Não, sim. É bonito, mas é uma coisa que a galera satura muito em cena de festa. Então, a ideia da arte do retrogosto é tropical decadente, assim. Até porque pra gente conseguir utilizar o que a gente já tinha, assim. Lá em casa tem uns sofás muito estampados, então a gente foi construindo as coisas também em volta da locação. Então foi mais ou menos unindo o útil ao agradável. Exato. Mas você sente que conseguiu transmitir essa mensagem desse tropical? Sim, a gente conseguiu, assim, a gente tem... Um filme bem quentinho. Ele é bem quente, ele é bem quentinho, ele é bem laranja. A paleta é bem definida, a arte trabalhou muito bem com isso, teve muito cuidado, dá pra ver nos planos essas escolhas, sabe? Eu acho que acabou ficando. Acabou ficando. Agora, como diretor de fotografia, qual foi a sua cena favorita? Tem duas cenas assim que eu gosto muito, por motivos diferentes. Eu sou muito difícil assim, é o favorito, mas aí vai e escolhe duas, sabe? Mas, enfim. Mas tem a cena do Parabéns, que é logo no início do filme. É uma cena muito, muito bonita porque ela deu muito certo. E eu gosto muito de como foi a energia dela, sabe? Tipo, é um parabéns, é o começo do filme, é uma introdução. Então ela tem uma energia muito, muito forte, muito alta, que poderia não ter chegado, mas chegou. Sim. E as pessoas estão... Porque, assim, a grande parte dos figurantes são nossos amigos, assim. Parte do elenco da figuração são pessoas que, assim, não atuam, são pessoas que fizeram por amizade. E todo mundo tava muito bem ali, sabe? E um plano bonito, apesar de simples, só que como ele tá bem preenchido, a arte tá muito bonita, a luz funcionou direitinho. Os planos detalhes. Tem uns planos detalhes, então a montagem ficou interessante também. Então eu gosto muito dela. E uma segunda cena que, enfim, tem um sobreenquadramento, quando a Olivia, já na metade do filme, ela tá com o Biel, e ela fica sobreenquadrada no espelho, e a gente vê ali a Tyra e outro
outro personagem conversando, eles estão no sofá e tem um espelho, e a Olivia tá dentro desse espelho conversando, depois a gente vai para os planos mais próximos deles, mas é uma cena muito bonita. Eu acho que essa questão de estética ficou uma das mais bonitas. E a cena final, e a penúltima, várias. Aqueles se elogiando. Mas teve alguma coisa que incomodou vocês na hora? Uma coisa que não tinha planejado? Sempre tem, sempre tem. Eu acho que o Retroghost, na verdade, a gente deu muita sorte. Sim. Porque, claro que é planejamento, a gente se planejou muito, mas a gente teve muita sorte de não acontecer nada muito grave, nada que, assim, que você olhe e fique desesperado, como acontece várias vezes. Mas, sei lá, teve a cena do amanhecer que a gente teve que gravar bem rápido e até funcionou. Sim. Mas tem... Em questão de imprevisto, eu acho que foi um dos maiores e únicos também, né? Essa questão da última cena, porque era uma cena que a gente tinha pouco tempo para gravar, porque a gente ia subir, pegar a cena já de manhã, só que antes disso tinha um momento do amanhecer, mas ainda não estava amanhecendo, então a gente teve que fazer uma luz meio que fakeando, não funcionou tão bem, tem um pulo de luz, enfim. E tem uma problemática que a gente passou, na real, que foi... O clímax do filme a gente gravou dia 1, foi a primeira coisa que a gente gravou. E eu sinto que a gente fez 3 diárias, né, nessa questão da festa e uma diária de estúdio. Nessa primeira diária, as questões técnicas não estão tão alinhadas, assim. Então, tipo, essa cena, que é a cena que ela encontra a Pilar, que é essa amiga dela, na cozinha, é uma cena que funcionou no final, mas tecnicamente ela não é tão limpa quanto as outras, assim. Então, acho que a gente teve esse problema nesse primeiro dia de algumas coisas não ficaram tão bonitas quanto ficaram no segundo dia, né? Tipo, o fluxo ainda não estava a luz não estava tão afinada, o som teve problema de lapela, porque lapela é um saco. Tava todo mundo meio frio ainda, assim. Muito tempo sem pisar em set, todo mundo meio... A gente atrasou 1h30, assim, na primeira cena. Isso na primeira diária de gravação? Diária, 1h30. Só que, assim, uma coisa que a gente trabalhou... Eu tive 2 assistentes de direção, né? A Bebela, que foi a primeira assistente de direção, e o Vini, que foi o segundo, que também é meu montador. A gente trabalhou muito bem como uma equipe, assim, eles me apoiaram muito, foi muito legal e a gente conseguiu ter uma sintonia, nós 3 e o Bruno, de cortar os planos que a gente achava que podiam cortar, assim. Muito plano caiu, porque não tinha o tempo e, na verdade, a gente foi vendo que o filme funcionava sem eles. Eu acho que eu quis pôr muito plano detalhe, eu quis pôr muito essa coisa da aproximação da câmera na personagem, porque a Olivia se sente acuada nessa festa, ela se sente, os personagens estão sempre tocando nela, então a gente queria pôr essa coisa da câmera mais perto, que ainda existe, mas acabou que diminuiu por questões de tempo, assim. O filme, ele já tinha como objetivo ser bonito o tempo todo, ou em algum momento vocês falaram, vamos dar uma maneirada um pouco nas luzes, trazer um pouco mais de conflito? Foi pra ser bonito o tempo todo. Eu sou uma pessoa... Eu sou da equipe de arte também, né? Esse é o primeiro filme que eu dirijo, assim, que é um filme maior. Mas eu trabalho na equipe de arte, já fiz direção de arte. É uma coisa que eu sempre curti muito a estética. Mas eu acho que eu fui amadurecendo de uns anos pra cá, de não ficar muito apoiada nisso. Mas o que eu queria transmitir com esse filme, na verdade, é a atmosfera, assim. Inclusive, no meu memorial, o meu capítulo teórico é sobre cinema de fluxo, que eu acho que é uma coisa que se relaciona bastante com o Retrogosto, que é transmitir esse interior da personagem. Por exemplo, a minha figuração é muito importante, porque a figuração tem momentos onde a Olivia a gente chama de dissocia. E ela tá conversando e ela olha e essa figuração tá fazendo coisas não usuais, assim, coisas meio bizarras. Então, esse ponto, de certa forma, estético, ele também é narrativo, né? Mas o filme ele tem conflitos, ele tem uma briga, o seu plot, mas não sei se o mais importante é esse plot. E quais foram as referências para ele, pro Retrô? Então, tudo começou com o clímax do Gaspar Noé, assim. Tudo começou com o clímax do Gaspar Noé em 2019, tanto que vem, né, essa ideia de o filme se passar todo numa festa, de ter esses momentos meio surreais. Mas a gente acabou que narrativamente a gente não tem muitas referências. A gente foi captando algumas referências estéticas,
ao longo da pré-produção. Então, tipo, tem um filme do Fellini, a gente pegou umas referências, mas foi isso, eu tive muita dificuldade, assim, nessa questão de referência narrativa, porque eu nunca consegui achar algo que te representava, talvez? Que me representava. Eu acho que eu, como pessoa, tenho uma dificuldade com referência, porque eu tendo a querer ser muito literal, e eu olho e eu fico... eu acho que essa referência aqui não é isso. E no final eu consegui achar essas referências, mas não foi mais na parte do roteiro, foi na parte da estética mesmo, assim. A referência principal do Clímax era uma coisa muito do que a gente falou, das escolhas pré-pandemia, assim. Então muito movimento, muito planos longos e coordenar figurante, atriz e tudo. Então a gente foi pro lado oposto, né? Acabou que a narrativa, acho que a ideia geral tem bastante do Clímax, mas as ideias visuais nem tanto, assim. Uma dificuldade que eu encontro em alguns filmes é de como trazer essa mensagem do silêncio, de gravar o silêncio. Vocês tiveram isso no curta? Não, na verdade eu sou contra isso, assim. Não sou contra como espectadora, mas na época que eu fiz faculdade, na época que a gente está fazendo faculdade, acho que isso está mudando um pouco agora, mas o que está muito em alta é um cinema contemporâneo, um cinema de câmera parada, um cinema de captar os silêncios, um cinema de reflexão, que eu acho interessante, eu gosto. Mas o que eu gosto, o que eu quero fazer é um cinema barulhento, é um cinema com mais falas, é um cinema de intensidade. Então o Retrogosto ele vai para esse outro lado, assim, ele vai para um lado onde existem alguns momentos de silêncio. Acho que o maior momento de silêncio, ela está conversando com os amigos dela na sala e ela tem um momento de dissociação. E nisso ela fica nervosa e decide ir ao banheiro. E ela vai no banheiro e é a hora que ela encontra esse presente, que é um batonzinho em forma de morango, que lembra ela dessa amiga. Eu acho que esse é o maior momento de silêncio, porque é o respiro dela. Ela tá no banheiro e é um lugar seguro para ela, onde ela não tem que performar na frente das pessoas, onde ela não tem que... nada, sabe? Então acho que se tem um momento de silêncio no filme é esse, assim. Eu acho que tem outras coisas que também trazem ideia de silêncio, não necessariamente pelo barulho, pelo som, pela voz, pelo diálogo, mas sim pela atmosfera, pela intenção. Eu acho que, na verdade, o fim do filme é muito mais silencioso pela intenção das atrizes, pela intenção da atuação. Sim. Fica um pouco mais suave, a parte mais barulhenta da cabeça da Olivia se estabiliza, então as relações ficam mais tranquilas, mais suaves, então como elas se tratam, etc. Então eu acho que é silencioso nesse sentido, sabe? De ser mais tranquilo. Mas se torna uma necessidade, levando em consideração a trama? O quê? Esses momentos, por exemplo, no final, quando a cabeça dela dá uma desacelerada, por exemplo? O silêncio? Se torna, mas é porque... Assim, a ideia a gente ainda não tem, né? O som pronto. Mas a ideia do som é que, como é uma festa, vai ter sempre música, vai ter sempre conversa. E nesses inserts, o que são esses inserts? Vou explicar um pouco. Eles são inserts figurativos, representativos do que a Olivia está sentindo no momento. Então tem um insert que ela pega uma goiaba e ela come inteira e enfia na boca. Tem um insert que ela encosta o rosto dela numa lâmpada. E nesses inserts, mesmo neles, a gente quer trabalhar com barulho, tipo nesse da lâmpada. Qual é a ideia geral desse insert? É a ideia de uma coisa que queima, mas não machuca tanto, tipo, de você ir em direção a essa dor que é meio um formigamento. Então, a ideia é pôr vários sons de choque, sons de arrastado. Então, existe esse silêncio, mas eu acho que é isso que o Bruno falou, é um silêncio, mais pro final ele é um silêncio da tranquilidade, mas... Nas ações, nas interações... Porque eu não sei se você quer que eu conte o filme todo, mas o que acontece ela vai atrás dessa amiga dela, ela acha a Pilar e ela descobre que na verdade não foi a Pilar que deu esse presente pra ela, assim. Então meio que ela se sente presa mais uma vez nessa relação, porque ela tem muita essa admiração pela Pilar, muito
esse sentimento de não resolvido, porque ela não entende o que ela fez para Pilar ter se afastado. E na verdade a Pilar é só uma pessoa diferente dela. A Pilar é uma personagem espontânea, a Pilar é uma personagem que não consegue continuar nas mesmas coisas. E ela se afastou simplesmente porque era o que ela estava sentindo. E ao longo do filme elas vão resolvendo isso. E aí a luz acaba, ela vai ver se a luz acabou nos vizinhos e cai uma gota na testa dela, que eu acho que não funcionou, inclusive porque não dá pra ver direito. Mas não é problema. E ela olha pra cima e tem a Maia. A Maia é uma personagem que desde sempre era pra ser uma coisa mística e uma coisa da coincidência, uma coisa do amadurecimento. Então ela encontra a Maia e na verdade descobre que foi ela que deu esse presente, assim. Ela conta um sonho muito maluco que ela teve com a Maia. E essa personagem existe para transmitir esse amadurecimento tranquilo, assim. Porque também acho que é um filme que fala muito sobre amadurecer. É uma coisa que eu tava passando no momento, ainda tô, enfim, acho que é um clássico de 20 e poucos anos fazer um filme de amadurecimento. Mas é isso. Você sente que é quase um autorretrato também? Um pouco, porque a ideia também surge de... Eu queria, no meu TCC, pelo menos, falar de algo que eu entendesse profundamente, assim. Eu não queria ir para um tema onde não me fosse familiar. Então, é um autorretrato mexido, assim. Com certeza é um autorretrato. São anseios meus, são... Essa coisa de, por exemplo, aceitar as coincidências, aceitar que esse presente foi uma pessoa aleatória que chegou na sua festa e te deu. É uma coisa que eu passei por um processo de entendimento de que nem sempre porque você quer as coisas acontecem, assim. Não só porque você quer, mas às vezes, eu acho que quando eu era adolescente eu pensava muito que se eu me esforçasse muito, tipo, se eu realmente, corresse muito atrás das coisas, eu ia conseguir. E aí eu notei que não, assim, tem muita gente que se esforça muito para fazer as coisas e não consegue do mesmo jeito, sabe? Então, é bastante um autorretrato. Eu sou uma pessoa que ama aniversário, por exemplo. E acho que esses encontros de aniversário são muito bons, mas podem ser muito ruins também. Eles são muito curiosos. É tipo, você juntar uma galera do seu ensino médio com o seu primo e seu amigo de faculdade e o seu peguete de não sei aonde. Então, são momentos onde você lembra muitas coisas do passado e onde você encontra pessoas que você não sabe mais se você tem essa conexão. E às vezes você gostaria de ter, mas também é aceitar que às vezes não tem mais, sabe? Que é aceitar que também as amizades vêm e vão e que isso tá tudo bem, assim. Brasília tem um negócio engraçado que a gente nunca consegue largar as pessoas, né? Elas nunca somem. Em Brasília você sempre esbarra com essas pessoas. Você sente que mostra bem a realidade de um brasiliense ou você acha que isso passou assim meio... Não, eu acho que mostra a realidade brasiliense no sentido de... É uma produção brasiliense feita aqui e agora, então eu acho que qualquer curta-metragem feito em um ambiente, em um espaço, por uma pessoa que frequenta esse ambiente, esse espaço, retrata alguma forma de pensamento, implícito ou explícito, do que essas vivências trouxeram para mim, do que essas vivências trouxeram para esse roteiro. Mas eu não sei se, como o filme se passa só numa locação, eu não sei se ele tem esse ar de trazer a cidade, sabe? Porque ele não tá... no começo do filme até tem uma conversa sobre Brasília, assim, sobre essa questão de como as pessoas odeiam Brasília, como as pessoas estão cansadas de viver aqui, ou quer ir para São Paulo, ou que a cidade está morta, assim. É uma coisa que é pontuada no filme, mas não é algo marcante, não. Vocês têm outros projetos agora para vir agora, para concluir isso? Não, eu quero uma mais importante. Precisa ir para São Paulo? Para fazer audiovisual? Não precisa ir para São Paulo fazer audiovisual. Eu acho que você pode querer ir para São Paulo, ter mais experiência de trabalho, sei lá, aprender, mas
Eu sou muito a favor de se fazer cinema em Brasília, assim, é o que eu quero fazer. Eu acho que as pessoas têm que produzir nessa cidade pra gente ter uma produção, sacou? Então se todo mundo abandona, não tem como, saca? Eu gosto de Brasília, eu vejo coisas boas nessa cidade, eu tenho esperança, assim, de que as coisas estão caminhando para se consolidar uma movimentação cultural. A cidade é muito nova, assim, a cidade é muito nova, então eu não acho que também é só culpa de Brasília não tem movimentação cultural, Brasília é fraca, Brasília não tem uma identidade. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que construir agora, saca? Tá na hora disso acontecer. Isso vai acontecer, assim, nos próximos anos. Eu acho que, assim, a tentação é muito grande, né? De você sair da cidade, você ir para São Paulo, para o Rio, para fora que seja. Você vê as pessoas, enfim, sejam as pessoas mais criativas ou técnicas, enfim, saindo daqui e ocupando outras vagas fora de Brasília, e produções feitas em Brasília trazendo gente de fora, produções grandes, quando tem, enfim, dinheiro, orçamento, trazendo pessoas já consolidadas de fora da cidade. Então é um caminho muito, muito complicado de você enxergar o que eu faço, para onde eu vou, onde eu me sabe, onde eu vou ter minha base. Mas eu acho que se você resistir um pouco a essa tentação, ao dinheiro, às indicações, às pessoas, eu acho que paga, porque o que a gente está fazendo acho que criando um cinema relevante, um cinema característico. Sim. De Centro-Oeste, de Brasília, sabe, de Cerrado, e eu acho que é importante isso, essa identidade. Se a gente sempre for embora, a gente vai fazer também um cinema de abandono, sabe, assim, de ficar sempre naquele eixo. Fazer um filme e ir pra São Paulo. Não, gente, muito obrigado pela conversa. Obrigada. Muito obrigado, gente.